Vamos falar sobre o músculo redondo maior. Qual a importância dessa estrutura para a nossa apresentação? O músculo redondo maior reproduz no ombro, no complexo do ombro, as mesmas ações observáveis no latíssimo do dorso. Então, é um músculo que apresenta um componente relevante de extensão no ombro, adução no ombro e rotação medial, como dito. Lembrando, o músculo redondo maior se insere no ângulo inferior da escápula. Então, eu teria a palpação do ângulo inferior da escápula e localização do músculo redondo maior. E percorre essa trajetória para se inserir no húmero, no sulco intertubercular do húmero, ou fossa intertubercular do húmero. Músculo redondo maior, claro, uma superfície menor quando comparado com o latíssimo do dorso. Ah, professor, mas quando eu aplico o rolo de espuma contra o latíssimo do dorso, nessa região mais próxima à articulação glenomeral, eu não estaria também contemplando o músculo redondo maior? Sim. No entanto, talvez, não na pressão que poderíamos obter, por exemplo, utilizando uma bolinha de lacrosse. E qual a importância deste músculo? Ou seja, por que devemos dar atenção a ele? O redondo maior, professores, por exemplo, em um exercício como puxada, puxa. O músculo redondo maior tracionará o húmero em adução, mas também o ângulo inferior da escápula em direção ao próprio húmero, sim? Quem garante essa estabilização, o posicionamento da escápula? Os retratores, romboides maior menor, trapézio médio, mas, principalmente romboides, formam um par antagônico com o músculo redondo maior. Percebam, segundo a Carol Watts, Cinesiologia, Mecânica Patomecânica do Movimento Humano, que é o que aquela autora traz de observação importante, o músculo redondo maior talvez receba menos atenção da nossa parte, porque é pouco estudado. Nós temos poucas discussões na literatura especificamente sobre este músculo. No entanto, é um músculo que responde ao aumento da intensidade. O que eu quero dizer com isso? Quando aplicamos mais cargas na puxada, puxa, há uma demanda excessiva, um aumento esperado da demanda do músculo redondo maior. E como dito, ele está inserido em escápula, tracionando a escápula em direção ao húmero e também tracionando o húmero em direção à escápula. Portanto, percebam, para alongá-lo, considerando que ele está inserido em uma estrutura facilmente móvel, difícil de estabilizar, por exemplo, se nós tracionarmos este músculo em alongamento, talvez, diante dessa dificuldade de tracioná-lo por ocasião de um alongamento, seja mais útil ou mais factível empregar uma compressão, ou gerar uma pressão sobre o ventre deste músculo, utilizando a bolinha de lacrosse. Então, ainda assim, ainda considerando a possibilidade de massageá-lo com o auxílio do rolo de espuma no solo, como foi demonstrado, sugiro que não descarte essa possibilidade de massageá-lo utilizando a bolinha de lacrosse. Qual é a grande dificuldade que os colegas enfrentam, especificamente sobre o músculo redondo maior? Posiciona lá, Bruno. É exatamente definir a sua localização exata. O que eu sugiro, e aqui lembremos, a apresentação visa trazer para vocês aplicações práticas que podem ser levadas para a sala de musculação de forma imediata. Tudo bem? O que eu sugiro? Ora, se eu entendo que o músculo se insere no ângulo inferior da escápula e percorre esse trajeto para a sua inserção no húmero, devo entender que ele está posicionado ou ele está localizado basicamente nessa região. Ou seja, vou partir dessa referência ângulo inferior da escápula em direção à prega axilar. E nela, vou pedir para que o praticante posicione a bolinha contra a parede, relaxe esse braço, diminui esse ângulo de flexão do ombro, adote um posicionamento para membro superior, confortável. Em alguns casos, eu até peço para apoiar esta mão contra a lateral na parede, isso, sustentando o membro superior, que está sendo levado à flexão. E, percebam, a bolinha vai estar exatamente no trajeto descrito entre o ângulo inferior da escápula e a sua inserção no húmero. Tudo bem? Então, uma referência que eu tenho, prega axilar, ângulo inferior da escápula, essa região, e eu vou pedir para que o praticante, bem lateral, pedir para que o praticante encontre um eventual ponto de tensão e sobre ele permaneça. Com pequenos movimentos,
tanto no sentido do comprimento deste músculo, quanto transversais. Tudo bem, professores? Então, localização de músculo redondo maior, ângulo inferior da escápula, sulco intertubercular do húmero, mas tem a prega axilar como uma referência. Ombro levado à flexão, bolinha contra esta região lateral, do ângulo inferior da escápula, a prega axilar. Gerei uma compressão. Ah, professor, ele tem dificuldade de permanecer contra a bola, pressionando contra a bola na parede. Posso vir aqui manualmente e realizar essa massagem no local desejado. Ficou claro para vocês? Então, massagem sobre o músculo redondo maior. Professor, em que sessões? Ora, se eu tenho um músculo que apresenta ações de adução do ombro, extensão do ombro, rotação medial, se esse indivíduo treinará com ênfase em deltoide, portanto, se esse indivíduo for, naquela sessão, realizar abduções do ombro, é importante? Sim, é importante. Se a perspectiva das massagens é aumentar a extensibilidade desse músculo, ou seja, diminuir essa resistência oposta ou imposta pelo músculo, as massagens seriam úteis para as sessões com ênfase em deltoide, as sessões com ênfase em flexões do ombro, que contemplam deltoide, mas também peitoral, porção clavicular, sim, flexora do ombro, as sessões com ênfase em remadas e puxadas, porque, como dito, o redondo maior, eu costumo brincar, é o irmão mais novo, o irmão caçula do latíssimo do dorso. Quer fazer tudo o que o latíssimo faz, mas é pequeno, não tem aquela área ampla do latíssimo do dorso. No entanto, incomoda bastante. Incomoda bastante. Então, nos dias de remadas e puxadas, por exemplo, massagens sobre o músculo redondo maior, exatamente para minimizar essa rigidez, essa restrição imposta pelo músculo. Claro, se ele se encontra, né, nessa condição, rígido, restrito. Olha, eu posso registrar essa observação de forma muito tranquila. Essas manobras de automassagens sobre o músculo redondo maior ensejam respostas que chegam a ser incríveis. Indivíduos que apresentam incômodo, dor no ombro, e essa dor é potencializada por uma restrição de músculos rotadores mediais, quando realizam manobras de automassagens somente sobre o músculo redondo maior, já de fato referem um alívio quase imediato. Ah, professor, mas eu não tenho evidências nesse sentido. Fato, eu não tenho evidências nesse sentido. E professores, talvez demore muito para encontrarmos, demore algum tempo, para encontrarmos investigações que utilizam bolinha de Lacrosse, massageando o músculo redondo maior e testando o resultado respostas crônicas. Sim, talvez demore. No entanto, essa observação eu quero deixar registrada. E também quero encorajá-los a levar para a prática, para a aplicação prática, primeiramente em vocês, depois para os seus alunos, levem para a aplicação prática e verifiquem essa constatação, ou tentem fazer essa constatação que eu estou relatando agora. Tudo bem? Massagem sobre o músculo redondo maior e pedir para que esse praticante realize movimentos de abdução, de flexão do ombro, de rotação lateral. Para aqueles profissionais, por exemplo, que prescrevem rotações laterais, não seria estratégico minimizar a restrição imposta por um rotador medial? Para exercícios como desenvolvimento, que demanda a preservação de rotação lateral do ombro, não seria estratégico minimizar a resistência ou a restrição imposta por um rotador medial? Para exercícios como puxada, uma pegada aberta pronada, não seria interessante adotar manobras de automassagens ou massagear músculos rotadores mediais? Olha um teste simples que nós poderíamos realizar. Encosta na parede lá, Bruno. 90, 90. Ok. Perceba, o que eu peço para esse praticante fazer? Adotar uma postura de 90 graus de abdução do ombro com rotação lateral. Ora, pode fletir joelhos e quadril. Isso. Perceba, se esse praticante apresenta alguma restrição em rotação medial, ou seja, algum, aspas, bloqueio, alguma rigidez em rotação medial, vamos mencionar dessa forma, para fins didáticos, ele realiza, ao invés da rotação lateral completa, a ponto de permitir a preservação, o apoio do dorso da mão, antebraço e braço na parede,
ele realiza uma extensão no punho. Por quê? Porque revela um déficit de amplitude de movimento na rotação lateral. Percebe? É um teste simples que simula, talvez, uma condição necessária para a prática do desenvolvimento, com halteres, com barra, que simula, talvez, uma condição necessária para uma puxada aberta pronada. Sim, conhece aquele indivíduo que, ao puxar, realiza a puxada, adução do ombro com rotação medial ao final? Portanto, professores, percebam, nesta posição, ele, porquanto revela uma extensão no punho relevante, também tende a apresentar uma, digamos que, limitação decorrente, talvez, de peitoral maior, talvez de redonda maior, talvez de latíssimo do dorso, para a amplitude de movimento e rotação lateral. Entendem a lógica? Entendem a relação que nós queremos buscar? Portanto, massagem sobre esse rotador medial, massagem sobre esse rotador medial, massagem sobre esse rotador medial, aqui pontuei, peitoral maior, latíssimo do dorso, redondo maior. Esse teste pode ser realizado no solo também. E aí vocês podem fotografar e, com certa frequência, repetir o teste, fotografar, registrar mais uma vez, até para verificar se as massagens sobre rotadores mediais estão sendo úteis para obter esta amplitude, talvez, digamos que perdida ou prejudicada, quando observamos neste praticante, por exemplo.